Quando chegaram às tendas dos filhos de Atreu, matou-lhes um boi Agamenon, soberano dos homens, um touro de 5 anos, filhos de Atreu, Agamenon e Menelau, tá? Um touro de 5 anos para o Crônida, Zeus, de supremo poder, que prepararam e esfolaram, esquartejando-o em seguida. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos. Depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Eles estão comemorando a vitória do Ájax sobre o Heitor. Ájax honrou com o lombo contínuo do boi o herói, filho de Atreu, Agamenon, de vasto poder. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhes a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujo conselho desde havia muito parecia o melhor. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Ó Atridas e demais regentes de todos os aqueus, jazem mortos muitos aqueus de longos cabelos, cujo negro sangue foi entornado no belo escamandro por Ares aguçado, e para o Hades desceram as almas. Por isso importa parar de madrugada a guerra dos aqueus. Todos reunidos traremos para cá os mortos em carros de bois e mulas. O Nestor está lembrando dos mortos e dizendo que eles devem trazê-los, né? Depois cremá-los-emos a pouca distância das naus, para que mais tarde cada um possa levar os ossos para casa, para os filhos, quando regressarmos à terra pátria. Você vê, né, os gregos têm híbris, têm o orgulho, mas o homem mais velho quer que os mais jovens contenham a híbris. Não fiquem só festejando a vitória, mas não se esqueçam dos mortos, inclusive os mortos, parentes deles, né, cujos ossos, cujos corpos eles querem cremar e os ossos guardar. Em redor da pira, meçamos e levantemos um túmulo único, indiscriminado na planície, e perto dele construamos depressa altas muralhas como defesa para nós e para as naus. E nelas façamos portões bons de fechar, para que através deles possam passar carros de cavalos. E cá fora cavemos perto de uma vala profunda, que pela interposição manterá longe tropas e cavalos. Não vai acontecer que nos pressione o ataque dos troianos. Assim falou, e com ele todos os reis concordaram. Eles também estão comemorando porque estavam querendo muito uma vitória. Na Acrópole de Ílion decorria uma assembleia dos troianos, feroz e tumultuosa, junto às portas do palácio de Príamo. Entre eles, o primeiro a falar foi o prudente Antenor. Ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga o que o coração me impele a dizer. Restituamos Helena à Argiva, e com ela os tesouros aos Atridas, para levarem. É que agora estamos a combater, tendo renegado os fiéis juramentos. O Antenor está lembrando o juramento que foi feito pelos troianos e gregos, né, de que na luta entre Menelau e Alexandre, o vencedor resolveria a guerra. Menelau venceu Alexandre, mas Afrodite salvou Alexandre e
Atena fez um dos troianos atirarem no Menelau, reacendendo a guerra. Então quer dizer que os troianos não cumpriram o acordo. E aqui o Antenor está dizendo para eles cumprirem o acordo. Por isso não espero eu que para nós algo de proveitoso se cumpra, porque eles não cumpriram o juramento, se assim não fizermos. Tendo assim falado, voltou a assentar-se. Entre eles se levantou o divino Alexandre, esposo de Helena de Belos cabelos, que respondendo-lhe proferiu palavras aladas. Você viu, né? O Homero não fala apenas Alexandre, ele fala Alexandre, esposo de Helena. Fala isso para o Antenor, que está dizendo para ele devolver a Helena. Então não é à toa que ele está dizendo que o Alexandre, esposo de Helena, que respondendo-lhe proferiu palavras aladas. Antenor, isto que tu dizes já não me agrada. Sabes conceber outro discurso melhor que esse. Mas se na verdade foi a sério aquilo que disseste, não há dúvida de que os deuses te deram cabo da mente. Falarei, pois, eu próprio entre os troianos domadores de cavalos, e digo já frontalmente que não restituirei a minha mulher. Mas quanto aos tesouros que trouxe de Argos para a nossa casa, quero dá-los todos e acrescentá-los com a minha própria fortuna. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou Príamo Dardânia, igual dos deuses em conselho, que bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Ouvi-me, troianos e dardânios e aliados, para que vos diga o que o coração me impele a dizer. Tomai agora a vossa refeição na cidade, como antigamente. Concentrai-vos na guarda, e que cada um esteja vigilante, que deu vá de madrugada as côncavas naus para transmitir aos Atridas, Agamenon e Menelau, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito, que transmita também esta válida palavra, para o caso de quererem parar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que o Deus decida a qual de nós considerar a vitória. Alexandre falou que não vai devolver Helena. Helena o acusa de de ter trazido a desgraça para Troia junto com ela. Ela quer que ele lute, enquanto ele fica se embelezando. E ele é vaidoso, por isso que também não vai devolver Helena. Heitor acusa-o de vaidoso, embora nunca o diga para devolver Helena. Ele quer que o Alexandre lute. O Heitor não quer que o Alexandre devolva Helena. Mas importante para ele é que o irmão não seja uma vergonha para a cidade. Assim falou Príamo Dardânia. E eles escutaram e obedeceram-lhe. No exército tomaram a refeição por regimentos, e foi de madrugada às côncavas naus, foi falar com os gregos. Encontrou no lugar de assembleia os Dânaos, escudeiro de Ares, junto à proa da nau de Agamenon. Então, colocando-se no meio deles, assim disse o arauto de voz sonorosa: Ó Atridas e demais regentes de todos os aqueus, incumbiu-me Príamo, rei de Troia, e os outros altivos troianos, de transmitir, se vos aprouver,
e se tal vos for agradável, a palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Os tesouros que na côncava nau Alexandre trouxe para Troia, provera que antes tivesse morrido. Todos eles quer restituir e acrescentar com a própria fortuna. Mas quanto à esposa legítima do glorioso Menelau, declara não querer restituí-la, embora os troianos o queiram. Pedem-me ainda que transmita esta palavra para o caso de querer disparar a guerra dolorosa, até que tenhamos cremado os mortos. No futuro combateremos de novo, até que Deus decida a qual de nós considerar a vitória. Ele está pedindo uma trégua temporária para eles conseguirem cremar os mortos. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Por fim falou Diomedes, excelente em auxílio, que ninguém aceite os tesouros de Alexandre, nem mesmo Helena. É claro, até para quem não tem siso, que sobre os troianos foram atados os nós do morticínio. Diomedes está falando que os troianos estão morrendo. Por isso que eles querem devolver os tesouros do Alexandre. Assim falou, e gritaram alto todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes, domador de cavalos. A Ideu dirigiu então a palavra ao poderoso Agamenon. Ideu, tu próprio ouves, na verdade, a palavra dos aqueus. Ouves como te respondem. Também a mim me apraz assim. Quanto aos mortos, não ponho objeção a que os queimem. Aos cadáveres dos mortos não se pode negar, visto que estão mortos, que rapidamente recebam o consolo do fogo, que testemunhem os juramentos Zeus, o esposo tonitruante de Hera. Assim dizendo, ergueu o cetro a todos os deuses, e Ideu voltou para trás em direção à Ílion sagrada. Ora, na assembleia estavam sentados troianos e dardânidas, todos reunidos à espera do momento em que chegaria Ideu. Ele chegou e transmitiu a sua mensagem em pé no meio deles. Muito depressa se prepararam para ambas as tarefas, alguns para buscar os mortos, outros lenha. E por seu lado os argivos saíram de junto das naus bem construídas, alguns para buscar os mortos, outros lenha. O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, erguendo-se do oceano, com fundas correntes de brando fluir, em direção ao céu, quando as hostes se encontraram. Difícil foi então a tarefa de reconhecer cada homem. Mas com água os lavaram do sangue empastado, chorando lágrimas escaldantes, enquanto os levantavam para as carroças. Não permitiu lamentações o grande Príamo. Em silêncio empilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem, regressaram à Ílion sagrada. Por seu lado, do mesmo modo, os aqueus de belas Quinêmides empilharam os cadáveres nas piras, sofrendo no coração. E depois de os cremarem, regressaram às côncavas naus. Não surgira ainda o sol, era o bruxuleante lusco-fusco da noite. Foi então que em torno da pira se reuniu a nata dos aqueus. Mediram e levantaram um túmulo único, indiscriminado na planície. E perto dele construíram uma muralha de altas torres, como defesa para as naus e para eles. Nelas fizeram portões bons de fechar, para que através deles pudessem passar carros de cavalos. E cá fora cavaram perto uma vala profunda, grande e ampla, e nela posicionaram estacas. Eles estão se preparando para fazer as cerimônias para os mortos, preparação que segue o que o Nestor falou. Assim se esforçaram os aqueus de longos cabelos. Porém, os deuses sentados junto de Zeus, o astral relampejador, se admiraram no grande trabalho dos aqueus vestidos de bronze. Entre eles, o primeiro a falar foi Poseidon, sacudidor da terra. Zeus Pai, será que alguém entre os mortais na terra ilimitada declarará aos imortais seu propósito e pensamento? Não vês que de novo os aqueus de longos cabelos construíram uma muralha para defender as naus e em redor uma vala
Mas sem oferecerem aos deuses gloriosas hecatombes, eles estão construindo algo na terra. E toda a construção tem que ser feita por meio de um pedido. Poseidon está cobrando esse pedido, falando para Zeus, né, cobrando esse pedido dos aqueus. Detalhe é que Poseidon ele é contrário aos gregos, por isso que ele está fazendo essa cobrança. Deste feito se espalhará a fama até onde chega a aurora, e da muralha se esquecerão que eu próprio e Febo Apolo construímos pelo nosso esforço para o herói Laomedonte. Muito perturbado, lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens: sacudidor da terra de vasto poder, o que foste dizer? Outro deus poderia bem recear esta congeminação, mais fraco que tu, tanto pelos braços como pela força. Não duvides que se espalhe a tua fama até onde chega a aurora. Que o Poseidon está falando, eles não estão sendo honrados na fama deles, né? Se os gregos não pedirem. Quando os aqueus de longos cabelos tiverem regressado com as naus à amada terra-pátria, rebenta com a muralha e arrasta toda para o mar, e cobre a vasta praia novamente com a areia, para que por ti fique eliminada a muralha dos aqueus. Enquanto assim falavam uns contra os outros, o sol pôs-se e chegou ao fim o trabalho dos aqueus. Abateram bois nas tendas e tomaram a refeição. E de Lenos vieram muitas naus trazendo vinho, as quais enviara Euneu, filho de Jasão, que Ipsípile dera a luz para Jasão, pastor do povo. Só para os Atreidas, Agamemnon e Menelau, ofereceram ao filho de Jasão 1000 medidas de vinho. Foi lá que compraram vinho os aqueus de longos cabelos, uns por bronze, outros por ferro luzente, outros por couros, outros pelas próprias vacas, outros por escravos. Fizeram um abundante festim. Toda a noite se banquetearam os aqueus de longos cabelos, e os troianos e seus aliados fizeram o mesmo na cidade. Toda a noite lhes planejou maldades, Zeus, o conselheiro, trovejando de modo assustador. Tomou-os o pálido terror. Das taças o vinho derramou-se para o chão e ninguém ousou beber, sem ter oferecido libações ao crônida de sublime poder. Depois deitaram-se para descansar e acolheram o dom do sono.